Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 11. Já vai, espera o culto acabar. Eclesiastes 11. Por isso que eu falo, antes, só de tacar o dedo na Bíblia a gente já abria, né? Começou esse negócio de celular, dedinho, você perde já, você vai perdendo. Antes era muito rápido para abrir a passagem na minha Bíblia. Eu estou mais lento, tem que parar de ficar vendo o celular. Amém? Eu não sei se dá para ver, você colocou aqui, ô Andressa? Apaga a luz rapidinho para mim, Lúcio, por favor. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Amém? Pode acender, em nome de Jesus. Você vai guardar um pouco esse texto, no final a gente vai voltar nele, para a gente entrar no contexto desse texto aí que a gente acabou de ler. Mas foi algo que Deus falou muito forte comigo, né? O Cristo me passou uma direção a respeito dos dias que nós iremos viver daqui um mês. Daqui um mês não, daqui semanas, que é o evangelismo de carnaval. E hoje eu quero falar com você sobre evangelismo. O que é isso? Que sentido tem isso? Por que temos que fazer isso? Qual o resultado disso? O que acontece? Sabe, se nós formos olhar para esse assunto, muita gente é limitado. Muita gente. Antes de eu pregar, antes de saber que eu ia pregar sobre isso, eu vou assumir algo aqui. Olha para você ver como é que Deus faz, né, irmão? Falei, Cris, esse ano, cara, eu não quero ficar na avenida não, quero ficar na base. Quero ficar ali tomando conta ali, quero ficar ali nos bastidores, orando, intercedendo. Eu não queria ir para a avenida não, cara. Porque durante 3 anos antes de eu ir embora, nós lideramos, né, várias equipes de evangelismo no carnaval, muita coisa aconteceu. Eu fiquei 1 ano fora, não participei, e agora, né, estou de volta. E eu vim com essa seta de Satanás na minha mente para ele e falei isso. Aí ele olhou para minha cara, jeitão, ficou na dele. Não precisa muitas vezes o seu líder falar com você. O Espírito Santo vem e te mostra o que você tem que fazer. Mostra a necessidade que você tem para o reino nessa cidade. E o limite que nós temos dentro de nós tem nos segurado nessa maneira. Eu não sei falar, eu não sei como agir, eu vou ficar com vergonha, eu tenho medo. Então nós vamos entrar em alguns lugares espirituais hoje para você sair daí, ó. Eu quero que você preste muito atenção hoje naquilo que Deus quer falar com você. Porque você não sabe o quão importante é uma palavra que sai da sua boca e uma alma que se converte através dessa palavra e se livra da condenação do inferno. O inferno está cada vez, mais cheio. Dia após dia, pessoas estão morrendo já com um destino, o inferno. Amém? Gostaria de lançar uma frase, antes de qualquer coisa. Essa geração de cristão, hoje aqui, nós somos responsáveis por essa geração aí fora. Então eu quero primeiro, antes de começar a palavra, lançar uma responsabilidade dentro de você. Você que é cristão, que entende que Jesus é seu Senhor e que você vai ter a vida eterna com Ele, você é responsável por essa geração que está ali fora. Morrendo, sedento, cheio de dor, morrendo. Sabe por quê? A gente tem pegado as amuletas gospels, né? Gospels. John Piper, nossa, aquele cara, sabe, as pregações. Fala outro nome famoso aí, Moreno, de um pregador. Paul Washer. E vários outros que você sabe aí, ó. Eles foram responsáveis na geração deles. Eles tiveram uma geração para ser canal
das boas novas. Nós estamos nessa geração aqui agora. É de nós que o povo está querendo. Somos nós que o Senhor está querendo usar aí fora. É a gente. Não, mas eu não sou o John Piper, eu não sou o Paul Washer, eu não sou... Não, mas você não é mesmo. Nunca vai ser. Porque aquilo que Deus deu para ele é para ele. E aquilo que Deus tem para você é para você. Então não queira falar bonito, não queira ser, sabe, aquilo que você não pode ser. Mas se você for aquilo que Deus quer que você seja, a unção, a ousadia, a intrepidez que você precisa, você vai ver, cara. Você vai conseguir isso do Senhor. E vai haver fruto. Amém, irmãos? Vamos começar? Bom, o termo do grego, do evangelismo, veio do verbo eu, evangelizomai, né? Então, não há uma palavra concreta do termo do grego, mas sim acompanhado de um verbo eu. Eu vou, eu digo, eu lanço o pão das águas, eu falo, eu evangelizo, eu. Então vamos parar de falar, o Lelis evangeliza. Não, eu evangelizo. Eu levo as boas novas da salvação. E essa palavra, boas novas, né, do Senhor, vem do grego koné, né? Que é a palavra do quê? A mensagem de salvação. Vamos lá, Isaías, abra lá em Isaías 51. É isso mesmo? Preciso achar aqui. Vamos lá, Isaías 51. Isaías 52, 7, perdão. Preste bem atenção nisso. Isaías 52, 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Amém? Então, como são belos os pés daquele que levam o evangelho da paz, a salvação de Jesus. Mas como que eu faço isso? O que é isso, Diego? O que é a salvação? O que são as boas novas? Se você for pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as boas novas estão ali. Aqueles 4 evangelistas escreveram tudo que você precisa saber das boas novas. A salvação em Cristo Jesus é a boa nova. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, ei, Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele sofreu por você para que você tivesse uma vida, e vida em abundância, você transmitiu as boas novas para Ele. O sacrifício de Jesus te salva da condenação do inferno, você lançou as boas novas para Ele. Ah, mas é muito grande. Em nome de Jesus, você vai parar agora. Em nome de Jesus. Se você disser para ele, Jesus ama você, basta. Então, a boas novas não é somente você achar que você precisa saber um texto, um livro inteiro da Bíblia, ou coisas que você talvez nem entenda o que você lê. Mas é simples. Através de um abraço você leva as boas novas. Através de um sorriso você transmite as boas novas, porque a pessoa vai enxergar a luz dentro de você. Quando você abraça alguém em Cristo Jesus, a pessoa sente o calor do seu abraço. Ele mexe com o seu espírito. Quantas pessoas chorando, eu só cheguei e abracei e aquilo bastou, não precisou sair um ponto, uma vírgula da minha boca. Só um abraço.
São pequenas palavras, são pequenas atitudes que você transmite a boas novas. Parece ser fácil, não parece? Por que não fazê-las? Talvez nós estamos esquecendo que existe inferno, que existe demônios que aprisionam pessoas, e que existe pessoas usadas por Deus com chaves para abrir cadeias. Nós esquecemos dessas coisas espirituais. Então, parece que não tem tanta importância para mim. Deixa ela lá mesmo. Deixa ela na prostituição lá mesmo. Deixa ela no vício do cigarro lá mesmo. Deixa ela lá no vício da mentira. Deixa ela lá, deixa no adultério. Uma hora Deus vai fazer. A hora é hoje. E se você tem a oportunidade de ser a hora, faça. Eu tive uma experiência essa semana de me desentender um pouco com um rapaz muito grosso, muito endemoniado, quero dizer assim, endemoniadíssimo, vi nos olhos dele vários demônios. E eu estava muito cansado, não consegui endireitar a van dentro da garagem dele. E ele, você quer que eu ponho? Você não sabe pôr, você dirige o dia inteiro, sabe? Veio assim, eu olhei para a cara dele, desci do carro, falei, põe aí, cara. Fiquei olhando ele, aonde que é a marcha? Aonde que é o freio de mão? Eu falei, é aqui, é aqui. Não tinha nem força para brigar, irmão, tão cansado que eu estava. Graças a Deus, né, Sérgio? Teve a oportunidade, na outra semana, de eu levar esse cara para Ubatuba. E ele foi fumando a viagem inteira. Eu me senti um cinzeiro humano. Fumava. E Deus e o Espírito Santo assim, que hora que você vai falar de mim para ele? E conversa vai, e conta a vida dele inteira, de trás para frente, de frente para trás. E eu ali, que hora que você vai falar da minha, né, Espírito Santo, que hora que você vai falar de mim para ele? E fala, ele, você não bebe? Não, eu falei, não bebo, cara. Aí já começou a entrar no papo de crente, né? Você não fuma? Não, eu falei, não fumo, cara. Você vai à igreja? Eu falei, vou. Aí, mais porta que essa aberta, nem o Silvio Santos abre, né? Aí fui. Fui no quê? Numa visão da igreja que ele tinha. Olha que boas novas diferentes. Eu não vou para a igreja não, porque eu não acredito em prédio, nessas coisas que vocês fazem aí. Eu acho tudo que é um comércio, eu acho que é muito empresarial. Eu acho isso aí. Eu falei, entendi. Posso te ensinar aqui que é a igreja? Ele olhou para minha cara assim, pode, ué. Eu ensinei para ele o que a igreja de Atos 2 faz. Ele ficou assim para mim, com o olho aberto assim. Mas faz isso? Eu falei, faz. Vocês têm relacionamento assim? Eu falei, temos. Mas vocês repartem assim? Sim. Quando alguém precisa, nós sim. Se juntamos e ajudamos, sim. Nossa, eu não sabia disso aí não. Opa, tem um monte assim aí fora. Por isso que eles não entram aqui. Então precisam da gente, precisam de você, precisam de mim, para esclarecer toda a mentira que Satanás depositou na mente delas. O diabo fica enfurecido conosco, por quê? Porque ele sabe, quando nós chegamos perto de alguém que ele domina, e esse alguém está vulnerável a Deus, ele quer parar você. Ele traz timidez na sua mente. Ele traz pensamentos na sua mente dizendo que você não vai conseguir, o que você vai falar não vai haver força, não vai ter poder, não tem unção, eu não sei falar. Então várias coisas vão vir na sua mente. Mas saiba que isso não é coisa sua, em partes. Mas Satanás está do seu lado nesse momento, ditando as cartas de quem você deve ser. O meu pensamento esse ano foi, eu não quero evangelizar nesse carnaval. Eu odeio carnaval. Eu não quero ver aquelas pessoas bêbadas vindo na minha direção. Eu não quero, Senhor. Eu falei, e Deus quieto. Está aqui, ó. Eu quero transferir algo para você, o que Deus
transferiu do coração dele para mim. A dor por aqueles que estão lá. A responsabilidade da gente por essa geração que está lá. É tão fácil nós trabalharmos, irmos para casa, vimos no culto e tudo de boa, tudo tranquilo. Mas quando você passa e vê uma pessoa chorando, quando você vê um marido batendo uma mulher na rua, quando você vê uma criança vindo chorando desesperada, com medo, o que você faz? Qual é a sua atitude? Qual vai ser a nossa atitude? Primeiro ano de carnaval na Petra, eu só vim para visitar. Eu estava chegando na Petra. E o Rodrigo, que não está conosco, ele estava liderando a equipe de evangelismo. E eu ficava perto dele, eu ficava olhando para ele para me aprender. Porque eu queria fazer aquilo no outro ano. Satanás já sabia que isso ia acontecer. Estou dando exemplos. Ele incitou um cara bêbado. Eu já estava indo embora, já tinha visto que eu tinha que ver, não orei com ninguém, não falei com ninguém, só estava observando, estava indo embora. Como o Moreno fala, né, aquele menininho branquinho, franzino, né, indo embora, tranquilo. De repente, o cara, lá ele lá, é ele. Achamos ele, agora ele está perdido, nós vamos matar ele. Eu falei, pronto. Eu já olhei para o Rodrigo, fiquei em choque. Tinha instrução nenhuma, ensinamento nenhum, cru. Igual aquelas carnes do supermercado, cru. Falei, aí os caras já aglomeraram, fizeram a roda. Uns evangelistas da igreja também que estavam ali evangelizando já grudaram em mim, vambora. O Rodrigo já... Calma, gente, ele não é ele é aqui da igreja, calma, olha para a cara dele direitinho, vocês vão ver que não é ele é um homem de Deus. Começou a ministrar e os caras começaram a recuar. Medo eu tive, irmão, vou ser sincero, mas aquilo queimou tão forte no meu coração, lembrar daquilo o ano inteiro. Eu falei, o ano que vem eu vou estar lá. O ano que vem eu vou vencer os meus limites. O ano que vem eu vou vencer o meu medo. E o ano chegou e eu estava lá. Para a honra e glória do Senhor. Fazer aquilo que Ele chamou para você e eu para fazer. Ide por todo o mundo, pregai as boas novas. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Ou seja, existe uma condenação. Estende sua mão aqui, estende sua mão assim. Tem uma responsabilidade de condenação aí na sua mão aí, ó. Pode fechar. Tá aí. O sangue de inocentes está aí, ó. Que você pode falar na sua escola, no seu trabalho, na rua, onde for. Amém, irmãos? A palavra evangelismo, evangelista, aparece 3 vezes na Bíblia. Nós vamos ler. Em Atos 21:8, não precisa abrir ainda. Em Efésios 4:11 e em 2 Timóteo 4, verso 5. Só que antes de tudo, eu gostaria de ler e usar de exemplo hoje na minha pregação um homem. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre ele até hoje, assim. Já ouvi falar em algumas pregações, citar o nome dele, mas pregar mesmo, sabe, falar quem foi esse homem, é a primeira vez que eu estou passando. Abra sua Bíblia em Atos 6. Atos capítulo 6. Atos 6, do 1 ao 7. Tem como título a escolha dos 7. Atos 6, verso 1 diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa.
e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, não sei se é assim que se diz, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Desses aqui hoje eu quero falar de Filipe. Um diácono, um evangelista, um pai de 4 filhas, um homem fantástico. Nós olhamos muito para a vida de Paulo, para a vida de João, mas esse homem aqui, irmãos, que hominho cheio de Deus, viu? As coisas que aconteceram na vida dele, que ele permitiu que acontecessem, são coisas que hoje, se você quiser vivê-las, você vive. Se você crer, você vive. Eu quero passar esse sobrenatural que esse cara aqui passou. O que nós vamos conhecer a partir de agora. Um homem que não dizia não às boas novas. Aonde o Espírito de Deus indicava, vai, ele ia. Aonde o Espírito de Deus falava, para, ele parava. Mas o prazer dele era falar as boas novas. Era evangelizar. Era o prazer dele. Ele adorava aquilo. Ele amava mais do que tudo aquilo. O Caio ama tocar violão. Outros aqui gostam de ministrar. Outros gostam de comer doce e amam. Mas ele amava falar de Jesus para as pessoas. Algo raríssimo nos dias de hoje. Raríssimo. Difícil. Um gigante que tem se colocado na frente das pessoas assim, cruzado o braço. Você não vai passar daqui. Você vai ficar aí, ó. Atos 21. Atos capítulo 21, verso de número 8. Atos 21, verso de número 8, diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe. Ficaram na casa de quem? Filipe, casa, ele tinha uma família. O evangelista, um dos 7. Aqui mostra a primeira coisa, que ele tem uma família. Que já tira a hipótese de você falar o que? Ah, mas eu não tenho tempo, porque eu estou com a minha família, eu tenho filho, fica difícil eu ir, fica complicado eu fazer esse tipo de trabalho. Então não tem desculpa aqui, ó. Segundo, ele era o quê? Um evangelista. Foi descido um dom na vida dele. Eu sei, é diferente. Por que é diferente? Porque existe o dom, o evangelista. Qual é a força que isso tem? Qual a diferença de um cara que sai para falar as boas novas sem o dom de evangelista? Deus derrama um dom naquele que busca, amém? Eu recebi o óleo pastoral, o cris apostólico. Tem pessoas aqui separadas para ser evangelista, mestre. Então cada um tem a sua função específica no mundo do Espírito dada por Deus. E teve um homem um dia que eu comecei a enxergar a maneira que ele fazia isso e comecei a enxergar que aquilo era um dom. Porque nós fazemos, nós falamos, coisas acontecem, mas quando essa pessoa é um evangelista de fato, é diferente. Ele era um senhor de cabeça branca. Quem dá atenção para a velha aqui hoje? Agora, vamos descer mais um pouquinho. Um adolescente, menina, roupinha curta, no carnaval, bebendo, curtindo. Daria atenção para um homem de cabeça branca? Ou ela queria um gatinho de cabelo preto? Então, quando aquele homem parou aquelas 3 meninas,
Eu olhei e fiquei olhando, falei, ah, Senhor, aqui tem alguma coisa, não é possível um negócio desse, então espera para você ver. E ele começou a falar, e ele abriu a biblinha dele, e começava a falar, e olhava nos olhos dela, e elas assim, ó, no homem, ó, elas ficaram paralisadas, como se um escorpião tivesse picado elas estavam intactas assim, ó, nada passava aqui, nada passava desse lado, a mente, o coração, os olhos, a alma, o espírito, estavam ligados em tudo que aquele homem falava. Eu fiquei impressionado com aquilo, falei, Senhor, que dom maravilhoso que é esse. E as meninas começaram a escorrer lágrimas dos olhos, sabe, foi um negócio tão forte, eu nunca tinha presenciado aquilo, porque nós paramos, nós falamos, alguns choram sim, mas foi diferente, foi um choque no espírito daquelas garotas, daquelas adolescentes de 13, 14 anos, que eu nunca tinha visto. Então isso me chamou a atenção. Existe uma unção, sim, para isso, mas isso não impede você fazer isso com as pessoas da sua casa, com as pessoas que estão próximas de você no seu trabalho, onde você estiver. Lembre-se, você tem uma responsabilidade nessa geração, e graças a Deus que existem os evangelistas, né, irmão? É como se fosse um exército, cada um com sua espada, com seu tipo de arma, para usar a favor do reino. Nós estamos em guerra, custou para me voltar a viver isso, ó. Nós estamos em guerra. Se você já perdeu esse pensamento que você está em guerra, não, eu sei, um dia Jesus vai abrir os céus, vai soar a trombeta, não, nós já estamos em batalha, nós já estamos em guerra, Satanás já está ceifando, Jesus já está recolhendo, o que falta para mostrar que está em guerra? Armaduras, espadas, escudos, você tem, capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, anjos ao seu favor, ministradores. Que exército mais você deseja? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores como sua proteção, o sangue aspergido na sua cabeça, manchado na sua roupa, onde Satanás e seus demônios olham e recuam. O que mais que nós precisamos para guerrear? Se você não acredita que tem que ter sangue salpicado na sua veste, é ali que o inimigo olha e treme, irmão, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Então não importa onde você pisar, aonde a planta dos seus pés pisarem, debaixo de Jesus, será seu, será de Jesus esse território. Então se nós declararmos que nós sairemos dessa porta e fomos até o evangelismo de carnaval, ou na sua casa, onde for, onde Deus incomodar você, porque amanhã isso vai acontecer, o Espírito Santo vai fazer isso aqui, ei, você não é da pregação de ontem? Vai ali. Qual será a sua atitude? Pisar e tomar posse? Ou recuar e entregar o terreno para o inimigo? Diga assim, estamos em guerra. Estamos em guerra. É crer no que você está falando, irmão. Meu Deus, cara. Atos 8. Atos 8, verso de número 5. Aleluia. Lúcio, na hora que você puder, vem aqui um pouquinho, fazendo um favor. Atos 8, verso 5. Amém? Vamos lá. Vamos ler desde o 1, é muito bênção isso aqui. Ei, som. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto
os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Não importava o ambiente que eles estavam de perseguição e morte e prisão, eles pregavam a palavra. Não importa o que está acontecendo dentro da sua casa, no seu trabalho, não importa o ambiente que você tem vivido, trabalhado ou estudado, pregue a palavra. Amém? Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. Olha isso, ele anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe chegava para trazer as boas novas, os demônios se manifestavam, irmão, porque eles não podiam suportar a palavra, a verdadeira palavra que liberta, entrando dentro daquela pessoa. Eles tinham que sair. A enfermidade não conseguia mais espaço no corpo deles, porque Cristo, as boas novas entravam nas pessoas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É sobrenatural. É isso aqui que eu estou falando que a gente tem que voltar a viver, ó. É quando você chegar com fé, com autoridade, em qualquer lugar que você fala, põe a mão no ombro da pessoa, ou não importa, olha nos olhos dela e diz: o Senhor morreu no seu lugar, o Jesus te ama. Jesus é poderoso e pode transformar a sua vida. O sacrifício na cruz do Calvário foi por mim e por você. Há amor maior que este? É dizer. Continuando, verso 9. Um homem chamado Simão, que vinha praticando feitiçaria durante um tempo naquela cidade, impressionado por todo o povo de Samaria. Ele dizia-se muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados todos os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aqui mostra algo muito importante. Satanás sempre vai estar atrás do seu lado, tentando observar a sua fraqueza, tentando achar uma brecha para atacar você. Ele está ali, ó. Você acha? Aqui ele mostra a figura desse mágico, que não estava convertido nada. Batizou para obter o poder. Mas o importante é que Filipe, quanto mais ele pregava, quanto mais ele anunciava, mais pessoas se batizavam. Eu não sei você, mas quando eu estou dentro daquela piscina nas comunhões, e vejo uma pessoa deitar naquelas águas, irmãos, o meu coração se alegra tanto daquilo ali. O meu coração enche de tanto amor, sabe? De ver aquela pessoa deitar, ela volta, eu olho naqueles olhos, muitos choram, olhos brilham, você vê que é outras pessoas. É muito lindo aquilo ali. É muito poderoso aquilo ali. Para aqueles que creem. Aquele que nasce da água e nasce do Espírito, esse entrará no reino dos céus. Verso de número 26. Ei, som. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Gaza, Jerusalém, Gaza. Levantou,
e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Eunuco, em primeira instância, se você for estudar, aparecem uns que perdem a genitária, aparecem outros que perdem somente seus testículos, enfim, são pessoas castradas. Por que que eles tinham que ser assim? Porque eles tomavam contas do harém do seu rei. A harém tem o quê? Então, para a proteção do seu harém, existiam os eunucos. E se você for estudar mais um pouco, eles são conhecidos como guarda-cama. Não tem perigo. Então não gerava perigo ao seu rei ou à sua rainha. Eles eram pessoas somente de serviço, mais nada. Então pessoas separadas para fazer esse tipo de coisa. E os etíopes são da Etiópia, amém? Candace quer dizer um título de rainha. Então ele era o eunuco de uma rainha muito poderosa da Etiópia. Ele cuidava das coisas, então ele não era qualquer um. Essas pessoas que estão perto dos seus senhores, nunca são qualquer pessoa. São pessoas importantes também, de grande valia no reino. E de grande autoridade perante o seu senhor. Digo terreno. Amém? Continuando. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Ou seja, ele foi a Jerusalém para adorar a Deus e voltou. Então alguém evangelizou ele lá, não? Alguém quando ele estava lá evangelizou? Ele estava voltando. O fato acontece na volta de lá, da adoração. É isso que me intriga, que me chamou a atenção. Continuando. Verso 29. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. É igualzinho o Espírito faz com a gente, irmãos. Você está vendo aquela moça ali? Você está vendo aquele moço ali? Vai lá dar um abraço nela. Vai lá falar do meu amor para ela. Quantas vezes já passou isso aqui? Vai lá falar com ela. E Felipe obedeceu o Espírito e foi lá acompanhando a carruagem. Na dele. Aquele fantástico estrategista evangelista. Ele é fantástico, esse cara aqui. E ele foi só seguindo, ele foi obedecendo. Obediência, irmão, da voz do Espírito. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Você está vendo como é que são as pessoas há 2000 anos atrás e hoje são iguais. Como que as pessoas vão conhecer a Jesus se não tem ninguém para explicar, para ensinar a elas? Ele foi adorar em Jerusalém e ninguém evangelizou esse eunuco. Ninguém falou com ele. Tanto que ele veio sem entender nada até agora. Mas o Senhor viu o coração desse eunuco. Falou: ah, Felipe, eu quero ele para mim. Felipe, eu quero ele como meu filho agora. Vai lá. Mostra para ele o meu poder. Mostra para ele o meu conhecimento que eu coloquei em você, Felipe. Mostra tudo que o meu Espírito te ensinou para ele, Felipe. Vai lá, Felipe. Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Escute isso aqui agora. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isso aqui é boas novas. Está falando da profecia da morte de Jesus, do próprio Cristo. Ou seja, ele não saiu do seu contexto, do seu chamado de levar Cristo a eles. Deus preparou até o que o eunuco estava lendo. Deus já estava trabalhando, ó. Isso aqui é tremendo, irmão. Sabe, eu anseio quando isso vai acontecer comigo. Eu quero viver isso aqui, ó. Dessa maneira.
34. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Sabe, eunuco, de quem que ele está falando? É do nosso Jesus, que agora vai entrar dentro do seu coração e vai salvar a sua alma da condenação. É esse que ele está falando. Há 700 anos atrás, eunuco, isso aqui foi escrito. Há 700 anos antes de Jesus vir, o seu Senhor, aquele que você vai entregar a sua vida agora, foi falado isso. Imagina a sede daquele eunuco. Vai, Felipe, fala para mim, de quem que esses homens, que esse profeta está falando? Quem é este? Quem é este que foi quieto, mudo, até o fim por mim e por você? Quem é este? Que Salvador é este que você tem dado tudo que você tem, entre aspas? Quem é este? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar, meu Deus, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? E disse Felipe: você pode, se crer de todo o seu coração. Então o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água, e Felipe o batizou. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor o arrebatou Felipe repentinamente. Aleluia! Sabe quando você lança aquela palavra das boas novas da vida da pessoa, a pessoa começa a chorar na sua frente e fala assim: o que me impede de descer as águas da morte? O que me impede de morrer para mim mesmo e viver para Cristo? Olha ali aquela água ali, ó. Eu posso. Se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é nascido da água. Em seguida, o propósito de Deus tinha sido cumprido. Felipe foi o quê? Arrebatado. Mas ele não foi para o céu, não. Vamos continuar para você ver. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto. Indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. É isso aqui, ó, poder. Viver o sobrenatural de Deus aonde você estiver. É Deus tirar você assim, ó, e te levar para outro lugar. Felipe era responsável por aquela geração. Ele entendia isso. Felipe era responsável por aquela geração. Nós somos responsáveis por essa. Daqui a pouco nós estaremos velhos ou mortos. O que você fez? O que você falou? O que você moveu? Eclesiastes 11. Não vai começar a pregação agora não, viu, irmão? Sei que é o texto base, mas é aqui que você vai entender uma coisa muito importante. O Espírito Santo me incomoda aqui dizendo que existem pessoas fracas aqui, espiritualmente falando. Pessoas que estão fracas. Primeira coisa, não é culpa sua, calma. Não em partes, calma. Não é um julgamento do pastor aqui. É algo que o Senhor está revelando para que você saia desse lugar de desânimo. Para que você saia dessa fraqueza. O seu espírito precisa comer. É fraqueza espiritual que causa incapacidade, que causa o desânimo, a letargia e cerca de coisas. Atire o seu pão sobre as águas,
e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Comigo rapidamente um fato histórico da época. Eles jogavam o trigo, como aquela foto que vocês viram no começo. E quando o Nilo enchia, quando o rio transbordava, essas sementes eram espalhadas pela terra, pelo mar, né, pelo rio, no Nilo no caso. E quando essa cheia abaixava, elas começavam a estar em lugares diferentes. E fazia o quê? Brotava fruto. Então, eles lançavam aquilo que eles tinham para colher depois o fruto. Amém? Todo mundo ligado? Continuando. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Diga assim: o tempo está acabando. Jesus está voltando. Isso aqui foi revelação do Espírito para mim, viu, querido? O pão que está dizendo aqui são as boas novas. Quem é o pão? Quem é o pão vivo que desce do céu? Você concorda que você precisa ter um pão para você lançar? Você concorda que você precisa de Jesus para você dar? Lance o pão sobre as águas. Se você não tiver munido de Jesus. João 6, 48 e 51 diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, e aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Então esses pães que estão sendo lançados aqui, é você lançando as boas novas, é lançando Jesus sobre as águas. As águas são o mundo que nós vivemos. Reparta com 7, se for possível com 8, com o máximo de pessoas que você puder. Reparta a mensagem, leve as boas novas o máximo de pessoas que você puder, porque você não sabe o que cairá sobre a terra. Desgraça. Temível será o dia do Senhor. Amém? Está todo mundo comigo, entendimento? Continuando. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam a chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, aonde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, mas quem fica olhando para as nuvens nada colherá. O tempo está passando, as circunstâncias estão acontecendo, só que você fica prestando atenção no vento. Você fica olhando outras coisas, se dedicando a outras coisas do que o Evangelho, do que lançar as boas novas, do que lançar os pães sobre as águas. Continuando. Verso 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender a obra de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante pela manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Não perca tempo. Se você lançou um pão, não fique esperando ele dar o fruto ali, ó. Vai lançando, vai prosseguindo, vai atrás das pessoas que você ama. Sabe, dói muito meu coração saber que um ente, meu querido, que um pai ou com uma mãe que não tem Jesus morre. Eu não sei se isso choca o seu espírito, você que não tem mãe e pai convertido aqui. Mas saber que aquele que criou você vai para o inferno, cara, sofrer tudo que a Bíblia diz que tem lá, é muito difícil você entender isso aí. Quando um amigo seu morre, você já fica meio triste. Imagina um irmão, um pai, uma pessoa próxima, bem próxima de você, um filho rebelde, que está aí, ó, e você quieto, aí quando morre, você morre junto. Mas quando você vai ao encontro dessas pessoas e diz a verdade a elas, e diz para elas que o Senhor
é o Salvador do mundo, que Jesus morreu por elas, que o sangue de Jesus pode transformar a vida dela, compra ela da morte de Satanás. Meu Deus, irmão, com poder e autoridade e fé, não é possível. Ela não pode se converter, mas que o seu espírito descanse, porque a semente ela foi lançada, o pão ele foi lançado. Espere as águas abaixarem e vai colher o fruto. Fique de pé em nome de Jesus.